Estamos na Clínica Vascular aqui em Brasília com o Dr. Luiz Fernando, que é angiologista e especialista em cirurgia vascular. Dr. Luiz Fernando, explica um pouquinho o que é a doença arterial periférica. A doença arterial obstrutiva periférica, o termo mais usado, é causado por dificuldade na chegada ou obstrução do fluxo sanguíneo. Um fluxo que é rico em oxigênio, é rico em nutrientes para os tecidos mais periféricos. A aterosclerose é uma doença sistêmica, é uma doença causada pelo acúmulo de gordura formando placas, processo inflamatório dentro dessas artérias. É uma doença que pode ocasionar problemas cerebrais, como acidentes vasculares cerebrais, problemas coronários, como angina, infartos do miocárdio e, no nosso caso em questão, problemas periféricos do sistema aortoilíaco e artérias de membros inferiores, que é o tema que nós vamos abordar hoje aqui. E o que causa esses sintomas? Como é uma doença complexa, normalmente também são várias causas. É uma doença que tem origem por vários problemas, tanto genéticos quanto problemas também do dia a dia da população. O principal hoje é o fumo. O cigarro é associado algumas vezes a doenças do dia a dia como diabetes, como hipertensão arterial, problemas do sedentarismo tão comum na nossa sociedade, a questão de pacientes que, ou por tendência pessoal ou por também hábitos, tem dislipidemias, que é alteração de colesterol, alteração de triglicérides. São todas essas as causas, ou individuais ou somadas, que podem promover, desencadear o processo ou agravar o processo de uma aterosclerose, de uma doença arterial periférica. A alimentação também interfere nisso? A alimentação também interfere, porque influi diretamente tanto na questão da dislipidemia, na formação do colesterol, dos triglicerídeos, na questão da hipertensão e principalmente num tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que é o diabetes que a pessoa vem adquirir durante a idade, na maioria das vezes por hábitos alimentares que não são apropriados. A pessoa que come gordura, isso pode parar? Essa gordura, eu emito, essa gordura para nas veias? É verdade. Nas artérias? Na verdade, assim, a gordura desempenha sim um papel importante no nosso corpo. Tanto é que existem gorduras benéficas e gorduras maléficas. Existem gorduras do azeite de oliva, que é uma gordura benéfica, a gordura da castanha, que é uma gordura benéfica. E existem gorduras maléficas, que são gorduras saturadas. Essa gordura, sim, em grande quantidade, ela pode, com o tempo, vir a depositar-se dentro das artérias, que é o vaso que nós estamos comentando em questão, e gerar uma reação inflamatória e, aos poucos, com o tempo, essa gordura, esse depósito vai aumentando, vai obstruindo e pode causar um problema arterial periférico. E quais as complicações de quem tem uma doença arterial periférica? As complicações vão desde complicações de qualidade de vida. A pessoa pode ter o sintoma que nós consideramos claudicação intermitente, que é aquela pessoa que caminha para curtas distâncias e tem que parar. Como aquele vaso ele tem um grau de obstrução, toda vez que é exigido da musculatura dessa pessoa, a pessoa tem que parar um pouco, retomar após essa caminhada. Isso prejudica, às vezes, a qualidade de vida dessa pessoa, porque alguns graus de claudicação são limitantes. Que ela sente dor? Sente dor. E há pessoas que sentem dor para curtas distâncias, 5, 10 metros, que a impedem de exercer atividades corriqueiras do seu dia a dia, dentro de sua própria casa. E essa doença são aquelas varizes grossas na perna, é isso? Não. Na verdade, a parte venosa é uma coisa. A parte arterial é o que nós estamos falando. Qual a diferença de veias e artérias? O paciente costuma confundir muito isso, colocando sempre isso como um problema circulatório, colocando tudo dentro de um mesmo caldeirão. As artérias é o que traz o sangue do coração, que já passou pelo pulmão, um sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes, que traz para os tecidos, para oxigenar, para nutrir esses tecidos. Ela tem pulso, ela tem uma pulsatilidade. Ela tem uma bomba que está levando esse sangue até os tecidos mais distantes, que é o coração. Enquanto que as veias, do contrário, elas trazem esse sangue de volta para voltar novamente ao coração, ao pulmão e voltar todo esse sistema e retomar novamente esse sangue com nutrientes, com oxigênio. Então, o tópico que nós estamos tratando hoje
é a parte da chegada, é justamente o sistema arterial é o que traz esse sangue, são os ductos que trazem esse sangue rico nesses nutrientes para os vasos mais distantes. Se houver em algum ponto, algum grau de obstrução ou vários graus de obstrução, pode fazer com que esse sangue não chegue adequadamente ao seu objetivo final, gerando vários sintomas e várias complicações. As mais simples são essas, às vezes uma claudicação mais limitante, pode envolver problemas laborais, o paciente pode estar comprometendo o seu dia a dia, o seu trabalho, por estar limitado por essa doença, problemas de impotência e problemas até mais graves, como necrose de extremidades, até perda de membros, e muitas vezes essa necrose pode evoluir para um problema maior sistêmico, uma infecção, a sepsis, até a morte do paciente. Então, mas como que ele sabe que ele tem isso? Ele começa a sentir dor, ele começa a sentir um mal-estar, ele começa a sentir um incômodo? Os sintomas são vários, na verdade. No caso da claudicação, é o principal, que eu já citei, que é a dificuldade de caminhar para determinada distância. A princípio, uma distância mais longa, o paciente às vezes relata que era um atleta, mas que agora não consegue completar suas atividades como fazia antes. Depois ele começa a queixar que está sentindo dor a distâncias médias, como 500 metros, 400 metros, e a tendência é dessa distância encurtando cada vez mais, podendo chegar a um grau extremo de dor até em repouso. Esse paciente com dor em repouso, ele não consegue, ele não tem uma posição, ele não precisa ter nenhuma postura do seu corpo para causar a dor. Ele tem a dor dia e noite, ele não consegue dormir, e é uma dor intensa, é uma dor como um infarto periférico, e daí a gente pode avaliar o transtorno que isso gera na vida desses pacientes. O diagnóstico normalmente é uma mistura de um diagnóstico clínico, a história do paciente, né, o profissional, que nesse caso é o angiologista, o cirurgião vascular, que é o profissional adequado para fazer esse diagnóstico. Ele vai colher essa história desse paciente, ele vai saber o que esse paciente está sentindo, ele vai saber quais as comorbidades, quais as doenças que esse paciente tem, se esse paciente é um diabético, se esse paciente é um hipertenso, se ele é fumante, de quanto tempo ele é fumante, se é um fumante pesado. Toda a coleta desses dados é importante. Associado à história e às comorbidades do paciente, o exame físico. Só o profissional de saúde é capaz de fazer essa inter-relação, juntar o exame do paciente junto com o seu quadro. O exame físico, o paciente vai relatar e vai apontar, olha, eu sinto dor na panturrilha, normalmente, que é a musculatura mais sofrida nesses casos. Às vezes o paciente tem alguma área de necrose, principalmente necrose em extremidades, nos dedos. Vai apresentar uma necrose, que aquela necrose não cicatriza, aquele ferimento não fecha. E associado a isso, às vezes o paciente diabético também, por ter essa dificuldade de cicatrização, também piora o quadro. O diagnóstico básico, além dos sintomas e do exame, é feito por exames também de imagem, como um ultrassom, o ecocolor Doppler arterial e a arteriografia, que é o padrão ouro, que é um cateterismo, um exame arteriográfico no qual joga-se contraste no sistema, nos vasos desse paciente, para avaliar os pontos de obstrução, o grau dessas obstruções e se há indicação ou não de fazer algum tipo de correção de acordo com a gravidade, com a intensidade dessa doença. Aqui na Vascular vocês têm uma equipe de 10 médicos e tem esse corpo clínico maravilhoso e também excelentes equipamentos. Vocês têm condições de fazer esse diagnóstico? Sim, nós temos, e é o dia a dia nosso aqui da cirurgia vascular. São pacientes que nos procuram com dúvidas a respeito desse tipo de sintoma também. Muitas vezes não são correlatos com a nossa especialidade, porque às vezes os sintomas se interpõem. Você não quer dizer que por você ter uma dor na perna você tenha algum sinal de insuficiência arterial periférica que pode evoluir para uma trombose, mas muitas vezes você pode fazer esse diagnóstico mais precoce, que seria o melhor dos mundos, quando você faz esse diagnóstico no princípio, que na grande maioria das vezes o tratamento é medicamentoso, o tratamento é o acompanhamento, e evita que esse paciente evolua para procedimentos mais invasivos, tanto endovasculares como cirurgias abertas, revascularizações, bypass.
Então, você que está aí assistindo a nossa entrevista com o Dr. Luiz Fernando, se você tiver alguma dúvida, entre no site da Vascular Clínica ou nos procure também através das redes sociais, no Facebook, e tire as suas dúvidas com o Dr. Luiz Fernando ou qualquer outro médico do corpo clínico da Vascular Clínica. Obrigada, doutor Luiz Fernando, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Porque eu também não sabia qual que era a diferença de artéria e veia. Obrigada pelas explicações. Obrigado.